Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a 6ª rodada da Terceirona, meus irmãozinhos. E está incrível! E quem abre a rodada é Náutico e Remo, que jogam nos aflitos, sábado, dia 25, às 5 da tarde. Ainda no sábado, dia 25, o Confiança recebe lá em Aracaju, no Batistão, o ABC. A partida também rola às 5 da tarde. É o Dragão contra o Elefante. Já a Aparecidense receberia o Ipiranga de Erechim em casa, mas os times gaúchos tiveram todos os seus jogos adiados até dia 27 de maio. O motivo são as enchentes que atingem o estado do Rio Grande do Sul. E é lá no 1º de maio que o São Bernardo vai receber o CSA. Essa partida abre os jogos de domingo, dia 26. A bola está marcada para rolar às 4h30 da tarde. No domingo, dia 26, o Figueirense recebe a Ferroviária de Araraquara, lá no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A partida está programada para as 4h30 da tarde. Mais uma partida adiada. O São José iria receber o líder Atlético lá em Porto Alegre, mas a cidade gaúcha ainda está em estado de calamidade pública devido às enchentes. Já o Londrina vai receber lá no Café o Volta Redonda. É domingo, dia 26, às 7h da noite. Passando para a segunda-feira, dia 27, o Sampaio Corrêa recebe em casa o Botafogo da Paraíba, lá no Castelão, em São Luís do Maranhão, às 8 da noite. O Tombense receberia o Caxias lá em Tombos, em Minas Gerais, mas a equipe gaúcha também está na lista de times que tiveram suas partidas adiadas. E por último, mas não menos importante, um clássico de Fortaleza. O Floresta recebe o Ferroviário lá no PVzinho de Açúcar na terça-feira, dia 28, às 8 da noite. Muito bem, meus irmãozinhos, aumenta o volume aí, porque você ouve a partir de agora a Terceirona. Que beleza! Beleza! Vamos para o estado de Sergipe, para Aracaju. Já, meu caro, o que você dá como dica para quem quiser conhecer mais sobre o estado e a cidade? Ah, belezão. Se você quiser falar um supletivo da cultura local, a minha dica é o Museu da Gente Sergipana. São várias exibições sobre a história, culinária, a música, grandes nomes do Sergipe. Tem de tudo. É uma ótima opção de quem estiver passando por Aracaju. Você gosta de ouvir um repente, belezão? Tem lá no museu. Ei, eu adoro esses estilos de música do Brasil, viu? Mas, quem não tá afinado mesmo é o time do Confiança. O Dragão vacilou nas 2 últimas rodadas e se afastou da briga lá no alto. No último jogo, perdeu pra Ferroviária por 1-0. O Navarro, o nosso repórter, que é de Aracaju, sabe tudo da cultura local e sabe tudo do Confiança. Vai contar pra gente como foi a partida. E mais uma vez, o Confiança foi derrotado. Perdeu na casa do adversário em Araraquara, em São Paulo. Foi derrotado pela Ferroviária por 1-0 no estádio Fonte Luminosa. E olha só, o time sergipano entrou em campo com vantagem. Teve 11 dias para treinar aqui em Aracaju para este duelo, com a missão de retornar ao G8, mas infelizmente não deu. O Dragão entrou em campo com muito equilíbrio, vontade de vencer, disputas firmes, mas a defesa realmente vacilou e deu oportunidade para a Ferroviária abrir o placar. Primeiro tempo, encerrou assim. No segundo tempo não teve gols e o Confiança segue aí na 12ª posição. Com vontade de vencer em casa. Próximo jogo é aqui em Aracaju. Valeu, Navarro! E agora eu queria falar com o Cícero. Cícero, o que você achou da atuação do Dragão do Confiança diante da Ferroviária? O Confiança vacilou feio logo no começo do jogo, João. Foi uma falha na saída de bola, um presentão para a Ferroviária. A Ferroviária fez 1-0 antes dos 10 minutos do primeiro tempo. Depois o time se comportou bem, se recuperou, mas não conseguiu empatar. Confiança precisa melhorar. Muito bem, Cícero. O Navarro conversou também com o técnico Gerson Guzmão. Vamos ver se o professor concorda com o que o nosso Cícero falou? Gerson, como você avalia o jogo de hoje? O que faltou para o Confiança ter um melhor desempenho? Faltou nós ter mais força na frente, ser mais perigoso ao adversário, entrar mais na área. Chegamos muitas vezes pelo lado do campo, na frente da área, mas com pouca profundidade, com poucos jogadores dentro da área do adversário. E isso a gente precisa corrigir para que nos próximos jogos a gente possa ter uma presença ofensiva melhor. Muito bem, a gente acabou de ouvir o técnico do Confiança, o Gerson Guzmão. E nessa rodada, o adversário do Dragão é o ABC, lá no Batistão.
Vamos ver se o time vai se sair bem ou se continua aí com a atuação bem mais ou menos como anda tendo. João, o Confiança precisa ser mais ofensivo. Ele precisa fazer mais gol. As últimas 2 partidas não foram só 2 derrotas. Também foram 2 jogos sem fazer nenhum gol. Na Terceirona, o Dragão tem só 3 gols. É muito pouco. A coisa não tá boa não. São 3 gols em 4 partidas. É menos de 1 gol por partida, pra vocês terem ideia. E o 4º pior ataque da Terceirona também é do Confiança. Ou seja, precisa criar muito mais oportunidade pra converter em bola na rede. Essa posição do camisa 10, do criador de jogadas, tem sido uma dúvida para o Guzmão. No jogo contra a Tombense, o Claudinho foi titular e saiu para entrar o Vico. Na partida contra a Ferroviária, o Vico foi titular e saiu para entrar o Claudinho. Meus irmãozinhos, a gente falou agora do Confiança. E já a gente vai voltar para falar do jogo entre o Dragão e o ABC. Mas antes, nós temos alguns destaques da Série C para contar para você. Beleza? Chegou a hora dos nossos destaques da Terceirona. Vamos contar para vocês que os times que têm mais tempo para treinar e descansar, em razão aí dos adiamentos dos jogos com os times gaúchos, perdem as partidas seguintes. O segundo destaque é que o nosso debitômetro é um horror. Tivemos mais mudança nessa semana. Além disso, vou mostrar que os primeiros 0-0 aconteceram só agora, na 5ª rodada. Mas isso não prejudicou o sucesso de gols que é a Terceirona. E vamos lá para nossa primeira curiosidade então. Normalmente, a gente acha que mais tempo para treinar é uma coisa boa, certo? Mas na Série C, olha isso, os times com jogos adiados estão com dificuldade, não é mesmo, Cícero? João, são 7 times que já tiveram jogos adiados por conta das enchentes, lá no Rio Grande do Sul. Aí os adversários dos times gaúchos também não jogam, ficam só treinando. Por mais ou menos 2 semanas eles estão treinando. O problema é que os times estão perdendo o ritmo de jogo quando voltam pro gramado. Pois é, Cícero, 5 times perderam depois dessa pausa de 2 semanas. Só o Figueirense que ganhou e bateu o Floresta, é a única exceção. Que o Floresta ainda, vamos lembrar que ele é o lanterninha, né? E nessa rodada, o Botafogo vai jogar. Então vamos ver como vai ser o desempenho do Belo nessa rodada para ver se essa regra vai prevalecer ou não. É a famosa frase, né, Belezão? Treino é treino, jogo é jogo. Já dizia o mestre Didi, bicampeão do mundo pela seleção brasileira. Obviamente, treino é fundamental, mas todo mundo dentro do time já se conhece. Aí na hora da partida, que é pra valer, acaba sendo aí surpreendido. Com certeza, João. Vamos lá pro nosso segundo destaque, que é o demitômetro. Teve mais mudanças depois da 5ª rodada da Série C. O Gustavo Mourinho não é mais técnico do Remo. O Leão empatou em casa com o Tombense por 0-0 e o treinador paraguaio foi dispensado, não resistiu. Realmente, a campanha do Remo na Terceirona é decepcionante. O Leão tem só uma vitória até agora, é muito pouco. Até porque foi um dos clubes que mais investiu. Com certeza a diretoria estava esperando lutar na parte de cima da tabela. Pois é, Cícero, já são 8 treinadores demitidos em apenas 5 rodadas. É muita coisa, gente. E a saída do Mourinho não foi a única mudança. O CSA, que tinha demitido o Christian de Souza na semana passada, anunciou um novo técnico, Igor Magalhães, que é ex-Vila Nova. E só pra ressaltar, eu gostei muito do trabalho do Igor no Vila Nova. Fez uma bela Série B ano passado, com um pouquinho mais de sorte, tava na Série A, bateu na trave. E nesse ano, a diretoria não teve paciência com ele e ele saiu ali no meio da semifinal do Goiano, depois de perder o jogo de ida pra Aparecidense. Espero que ele tenha aí muito mais sorte no CSA. O CSA ainda não venceu na Terceirona, né? Tem sofrido muitos gols. Mas eu acho que a primeira missão deve ser ajeitar a casinha. Não pode continuar com a defesa bagunçada desse jeito. Foi assim que perdeu a chance de ganhar do Londrina, por exemplo. O nosso último destaque deixa até a gente triste. Finalmente aconteceu. A gente teve um 0-0 na Terceirona. Foram 34 jogos seguidos com gol. Aí no sábado passado acabou o encanto. O CSA e o Sampaio Correia empataram num jogo sem nenhum golzinho. Gente, eu assisti essa partida e olha, foi um 0-0 bem merecido. Os dois times não criaram nada. Uma produção baixíssima. E teve outro 0-0 na 5ª rodada, foram 2, viu? Foi entre o Remo e o Tombense. Mas esse foi um jogo maluco, porque o time mineiro perdeu um pênalti no primeiro tempo. O Igor Bahia bateu e o goleiro Marcelo Rangel defendeu. Aí, 2 minutinhos depois, aí teve outro pênalti pro Leão e o Ribamar chutou e o Felipe Garcia também defendeu.
Sim, Belezão, esse foi 0-0 por culpa dos goleiros, que trabalharam muito bem. Mas essa foi a rodada com pior média de gols até agora. Foram só 13 gols em 8 jogos. Uma média bem pequena de 1,6 gol por partida. Os atacantes ficaram devendo muito. O que a gente não pode esquecer é que os 0-0 não prejudicaram a espetacular quantidade de gols na Série C. Foram 110 gols na Terceirona até a 5ª rodada, com 7 jogos que não ocorreram por terem sido adiados. Aí vamos para a média, que é de 2,62 gols por partida. 0-0, obviamente, é muito ruim, mas a nossa Série C tem muito gol. João, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que quando você para pra assistir um jogo da Terceirona, a sua chance de ver pelo menos 3 gols é muito grande. Mas, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, esses foram os nossos destaques desta rodada. Mas o que a gente quer agora falar pra você é do jogo do seu time do coração. Beleza. É hora de falar desse jogão do Confiança contra o ABC. Essa partida abre a 6ª rodada da Terceirona e a bola vai rolar no Batistão, em Aracaju, no sábado, às 5 da tarde. E o Confiança joga em casa e tem a missão de acabar com a seca de gols, belezão. Para isso, o técnico Gerson Guzmão deve fazer algumas mudanças no time. Vamos ouvir o Navarro, nosso repórter que acompanha o Dragão, e ver o que ele conta pra gente. E após mais uma derrota fora de casa, desta vez contra a Ferroviária, o time sergipano retornou, descansa neste domingo. Segunda-feira, se reapresenta no estádio Sabino Ribeiro com a missão aí de encarar o ABC pela 6ª rodada da Série C. O jogo será aqui em Aracaju, a Arena Batistão, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde. E olha, o Confiança segue na 12ª posição com essa missão, esse desafio, esse desejo de retornar ao G8 e melhorar o desempenho. O técnico Gerson Guzmão já admitiu que o time vai voltar em campo com novidades, com reforços e com mudanças no elenco. Esse foi o nosso Navarro com as notícias do Confiança. Cícero, o que você acha que precisa mudar no Dragão pro time voltar a vencer? Belezão, a defesa do Confiança vem se comportando muito bem, porém o time está sem poder de fogo no ataque. Vamos ver se agora o professor consegue encaixar tudo, dar entrosamento para a equipe, para ver se a equipe volta a fazer gols que tanto está sendo necessário nessa competição. Boa, Cícero. Mas do outro lado, o ABC também ele vem de goleada e quer continuar a sua arrancada rumo ao G8. O nosso Rodrigo Ferreira, que é quem traz as novidades do Elefante pra gente, o nosso jornalista lá de Natal, olha o que ele tem pra falar pra gente. Depois da excelente vitória fora de casa contra a equipe do Ferroviário pelo placar de 4-0 no último domingo, a delegação do ABC voltou para Natal na segunda-feira e se reapresentou para a sequência da competição na terça-feira no gramado do CT Alberi Ferreira de Matos. Toda a delegação alvinegra, inclusive bastante feliz e motivada, com o resultado conquistado na cidade de Fortaleza, o 4-0 diante do Ferroviário, agora começa a pensar no seu próximo compromisso, que vai ser novamente longe de Natal, longe do seu torcedor, desta vez na cidade de Aracaju, contra a equipe do Confiança. Partida marcada justamente para esse próximo domingo. Time do ABC que vai em busca da sua segunda vitória dentro do campeonato, quem sabe emendar uma sequência de resultados positivos para se colocar de uma vez por todas na briga por uma vaga entre os 8 melhores colocados do Campeonato Brasileiro da Série C. O técnico Roberto Fonseca espera para essa partida voltar a contar com o volante Wellington Reis, que está se recuperando de uma lesão muscular na coxa. Ele que perdeu as 2 últimas partidas contra o Londrina e contra o Ferroviário, justamente porque estava em tratamento intensivo. A expectativa é de que ele retorne agora nessa próxima partida, inclusive já voltando na condição titular como primeiro volante do time alvinegro. Será feita também uma avaliação no lateral direito Felipe Albuquerque, que até jogou o primeiro tempo da goleada contra a equipe do Ferroviário, mas se queixava de dores ainda na região da coxa esquerda. Ele vai passar por uma avaliação minuciosa durante a semana pelo departamento médico da ABC para saber se vai ser necessário dar um pouco mais de descanso para o lateral direito camisa 2 do mais querido. Ademais, o técnico Roberto Fonseca deve contar com todos os jogadores do elenco à sua disposição e vai, sem dúvida alguma, com o que tem de melhor para o compromisso em Aracaju diante do Confiança. Valeu, Rodrigo! E, gente, esse é mais um jogo fora de casa do ABC. Mas vamos lá, o Elefante tá jogando melhor quando sai de Natal. O Alvinegro tem 4 pontos e ganhou os 4 fora de casa. Empatou com a Ferroviária em Araraquara na estreia e agora ganhou do Ferroviário em Fortaleza. Então tem chance sim de levar pelo menos um pontinho contra o Confiança.
Muito bem, João. Confiança e ABC se enfrentam na abertura da rodada às 5 da tarde de sábado lá no Batistão. No Terceirona você fica sabendo de tudo que acontece nessa partida. E nas outras também. É só entrar no terceirona.com e nas redes sociais, que é Terceirona Oficial, e também lá você vai encontrar o nosso zap para escolher o seu time do coração. Meus irmãozinhos, já falamos do seu time do coração. Agora é hora de contar pra vocês tudo sobre a Série C. Todos os detalhes desse campeonato que está incrível. Vamos nessa, Cícero? João? Bora! Vamos começar pelas partidas de sábado. O CSA recebeu lá no Rei Pelé o Sampaio Corrêa para uma partida sem gols. O jogo foi morno, mas o Bolívia comemorou o ponto fora de casa. Já o Volta Redonda recebeu no Raulino de Oliveira o Náutico, em um jogo pegado, 2-1 para o Volta Redonda, que ainda quebrou o tabu de nunca ter vencido o Náutico. Quem tá feliz da vida é a Ferroviária de Araraquara, que jogando em casa, lá na Fonte Luminosa, venceu o Confiança por 1-0 e tá de vez na briga pela vaga na segunda fase. O Botafogo da Paraíba receberia o São José lá em João Pessoa, mas o Zequinha segue sem atuar devido ao estado de calamidade pública que assola o Rio Grande do Sul e a capital gaúcha. E quem também está com tudo é o Londrina. O Londrina ganhou sua segunda partida seguida, desta vez contra o São Bernardo. Foi 2-0 para o Leque, que está com o ânimo renovado. Mais um empate sem gols na Terceirona. Remo e Tombense ficaram no 0-0 em um jogo muito difícil de assistir. Isso agravou a situação do técnico do Remo, que caiu. Teríamos aqui um duelo de gaúchos. O Ipiranga receberia em Erechim o Caxias, mas as duas equipes tiveram seus jogos adiados devido às enchentes no Rio Grande do Sul. E teve recuperação na Série C. Depois de um começo muito ruim, o ABC foi até Fortaleza, foi até o Presidente Vargas, o PV, e goleou o Ferroviário 4-0. Como se diz na gíria de boleiros, fora o baile. Adivinha, lá em São João del Rei, na Arena Sicredi, a vítima da vez foi a Aparecidense. 1-0 para o Atlético, líder isolado da Terceirona. O gol foi anotado, é claro, pelo matador Jonatas. Já são 7 gols na Terceirona. E também sem novidades, jogando lá no PVzinho de Açúcar, o Floresta perdeu para o Figueirense por 2-0. O nome da noite foi o meio-atacante do Figueira, Camilo, que finalmente estreou na Série C. E estreou muito bem, João. Ó, eu queria convidar vocês pra gente parar de falar um pouquinho de futebol, mas vamos contar um caos aqui, ó, como diriam os antigos, né? Nesse quadro a gente sempre fala de algum assunto que não seja futebol diretamente, né? E a história de hoje é meio misteriosa, não é não, Cícero? É misteriosa e aconteceu lá na cidade de Erechim, lugar que abriga o nosso querido Ipiranga. A história rolou lá nos anos 40 e o local é visitado até hoje no chamado turismo religioso. Lá em Erechim morava uma mulher chamada Doroteia Menegon. Essa mulher morreu, foi velada e reapareceu misteriosamente um dia depois. E João, e dizem que depois desse dia, ela começou a ter visões de Nossa Senhora da Aparecida, que também apareceu no chão do sítio dela uma cruz misteriosa, onde a grama não cresce. É uma história interessante, hein? E o local pode ser visitado até hoje, e a cruz pode ser vista ainda hoje lá. A fazenda fica próxima da divisa de Erechim com a cidade de Aratiba. Então chegou a hora de dar aquela olhadinha na tabela de classificação e trazer a situação do campeonato atualizadinho pra você. Vamos nessa? Como de costume, gente, vamos começar falando da parte de cima da tabela, onde está o imparável time do Atlético que ganhou mais uma. A equipe mineira, junto com o Ipiranga, são as únicas equipes 100% na competição, mas o Ipiranga tem 3 jogos a menos, né? São 5 jogos e 5 vitórias pro Atlético, que já tem 15 pontos somados, o maior saldo de gols. E ainda tem o Jonatas, que lidera a artilharia da Série C com 7 gols. Com 11 pontos, temos a Ferroviária de Araraquara. Quem diria, hein? Depois de 2 empates no começo da competição, a Ferrinha desencantou e emplacou 3 vitórias seguidas. Ninguém segura a locomotiva. E fechando o pelotão de cima, temos o Figueirense em terceiro, o Botafogo da Paraíba em quarto e o Tombense em quinto, todos com 10 pontos somados. Bem, gente, agora vamos pegar o elevador e ir lá pra baixo, pra zona de rebaixamento. Quem abre a lista dos virtuais rebaixados é o Caxias, que está em 17º. Mas a gente não pode esquecer que as equipes gaúchas não estão jogando há 3 rodadas, ou seja, eles têm 3 rodadas sem pontuar, que pode fazer toda a diferença no futuro.
Eita, danou-se! Já com 4 partidas disputadas, em 18º vem o Ferroviário do Ceará, que até aqui tem 1 empate e 3 derrotas, somando apenas 1 ponto ganho. E para falar dos 2 últimos, em 19º e 20º, respectivamente, vem o time do São José, que tem a mesma situação do Caxias, e o Floresta, que tem o pior desempenho na competição. O Verdão perdeu todos os jogos que disputou e é lanterna, com um saldo negativo de 8. E já que a gente está falando de alguns times gaúchos, eu queria trazer aqui uma das principais cidades do Rio Grande do Sul, que a gente está falando de Porto Alegre, é a capital do estado. A gente sabe que a situação lá é de calamidade total, né, por causa das enchentes. Mas o que a gente quer aqui, além de fomentar a ajuda dos nossos irmãozinhos gaúchos, é dizer para você que quando as coisas voltarem ao normal, o turismo é uma atividade que ajuda muito a gerar renda aos pequenos e médios negócios e que isso vai fazer falta para a cidade de Porto Alegre. Sem dúvida, belezão. Parece que não, mas ajuda muito sim. Então, tá combinado. Quando Porto Alegre voltar ao normal, que essa cidade linda estiver apta a receber os turistas, vamos pegar o João e dar um pulinho lá, né, João? Eu recomendo que todo mundo visite o Parque Farroupilha, também conhecido como Redenção. É um lugar lindo na cidade, com uma grande área verde, é onde o pessoal costuma fazer piquenique em família, praticar esportes ao ar livre e relaxar em meio à natureza. O parque também tem vários monumentos e espaços culturais, como o Auditório Araújo Viana. É legal demais. Bem, gente, vamos ajudar nossos irmãozinhos e visitar Porto Alegre para ajudar eles quando for possível, né? Mas vamos voltar a falar de futebol, que vai começar a 6ª rodada e vamos então para os jogos. E quem encara quem nesse final de semana? Vai ser sábado, dia 25, às 5 da tarde, lá nos Aflitos, que o Náutico vai receber o Remo. Um jogão, e teremos a estreia do novo treinador para o clube do Remo. Também no sábado, dia 25, às 5 da tarde, o Confiança recebe lá em Aracaju o ABC de Natal, que vem embalado depois de uma goleada. A Aparecidense ela receberia o Ipiranga lá em Aparecida de Goiânia, mas a partida foi adiada pela CBF, pois envolve uma equipe gaúcha lá de Erechim, nosso querido Ipiranga. Abrindo os jogos do domingo, dia 26, o São Bernardo busca reabilitação em casa no 1º de maio contra o CSA. A bola vai rolar às 4h30 da tarde. E vai ser um jogão lá em Florianópolis, também no domingo, dia 26, às 4h30 da tarde. O Figueirense recebe no Orlando Scarpelli a perigosa Ferroviária de Araraquara. Eu não perderia esse jogo por nada. Já o líder Atlético vai descansar, porque ele teria que ir para Porto Alegre jogar com São José. Mas a partida foi adiada, né, no estado do Rio Grande do Sul. E tem Londrina contra Volta Redonda lá no Estádio do Café. É no domingo, dia 26, às 7 da noite. O Tubarão e o Voltaço vêm de vitórias, vai ser um jogão. Abrindo jogos de segunda, o Sampaio Correia recebe lá no Castelão, dia 27, o Botafogo da Paraíba. A bola começa a rolar às 8 da noite. Haveria uma partida também do Tombense, que lá em Tombos receberia o Caxias, mas é uma partida adiada também. E encerrando a semana, um clássico cearense, um show de horrores, o Floresta contra a Ferroviária. O jogo teve que ser reagendado para terça-feira, dia 28, porque o estádio Presidente Vargas será palco de um show do comediante Whindersson Nunes, em prol das vítimas das enchentes do estado do Rio Grande do Sul. Bom demais, gente. Essa foi a nossa leitura da Série C até aqui. E também do que podemos esperar para a 6ª rodada da Terceirona. Lembrem-se, terceirona.com é o nosso portal. E Terceirona Oficial é o nosso nome nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Beleza, beleza, beleza! Muito bem, meus irmãozinhos, vai chegando ao fim mais uma edição incrível da Terceirona. Agora é hora de sentar no sofá, destampar uma gelada e acompanhar as partidas. Que maravilha, hein? Tá passando rápido isso, a gente já tá na 6ª rodada, que loucura. Mas, meus amigos, um abraço pra todo mundo aí e a gente se vê, é claro, semana que vem. Gostei demais dessa edição. E a cada rodada que passa, essa Série C está mais imprevisível. Vamos acompanhar. Um beijo para todo mundo que ouve a gente. Muito bem, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Vamos ficando por aqui nessa super edição da Terceirona. Queria agradecer todo mundo da nossa produção e também você que está aí do outro lado nos ouvindo. Além do nosso programa, você pode acompanhar a Terceirona pelas redes sociais, sempre Terceirona Oficial. E você pode também acessar o nosso portal, terceirona.com, e fazer parte do nosso grupo de zap do seu time do coração. Um beijo e felicidades! Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.